Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar. É com imenso prazer aí que a gente dá início a mais um webinário, né? Sempre lembrando aqui que a nossa proposta é sempre trazer um assunto aí relevante, né? Assunto que vocês sugerem aqui para nós, né? Na nossa redação, através do e-mail, através aí dos grupos de WhatsApp, tá? Então, a gente sempre procura buscar, né, o que que vocês estão procurando agora nesse momento, e aí, com base nisso, a gente procura trazer alguém que tenha aí propriedade para poder falar sobre esse assunto, né, para que a gente faça aqui um bate-papo regado de informações e que vocês saiam aí com conhecimento legal para aplicar no dia a dia de vocês, nos negócios, nos projetos que vocês estão praticando. E um tema que já há algum tempo aqui o pessoal vem trazendo para nós, né, diz respeito aí à questão da aplicação de luminárias solares, né, postes solares, com essa com esse popularidade, com esse ganho de popularidade que a energia solar tem tomado, né, as diversas aplicações, as diversas demandas de aplicação vêm surgindo, e nesse sentido, a iluminação através da energia solar tem atraído bastante interesse. E para falar sobre isso, a gente fez um convite aqui especial para o Wellington, da L8, o Wellington que é engenheiro da L8, engenheiro de aplicações, engenheiro de campo, para falar desse assunto. Wellington, primeiramente eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade e agradecer aí você ter aceitado esse convite aí de participar com a gente. Obrigado, obrigado. Primeiramente, eu, na verdade, queria agradecer pelo convite e pelo próprio espaço cedido para a L8, tá? Para mim, estar apresentando o Canal Solar é um privilégio, até porque eu sou um seguidor do Canal Solar, tá? Eu acompanho os artigos que vocês postam lá, os webinars, sempre que eu posto, estou acompanhando também. Então, para mim é um prazer mesmo, tá? Espero que a apresentação que eu trouxe hoje que agregue um pouquinho, né? E seja tão prazerosa quanto a dos outros convidados e das últimas edições, tá? Deixa eu só, antes da gente começar, Wellington, deixa eu só dar alguns Sim, recados bem claro. rápidos aqui, tá? Lembrando, para quem já participou, né, já conhece, mas a gente vê que várias pessoas novas, a gente vai ter aqui uma explanação, né, uma aula do Wellington sobre essa questão das luminárias solares, e após essa apresentação a gente vai colocar as perguntas, né, que vocês podem mandar para a gente a qualquer momento, tá? Então, mandem suas perguntas aqui na seção de perguntas e respostas, né? Está aqui com um nome um pouquinho diferente aqui na plataforma, QIA, né? Que vem do inglês lá, Questions and Answers. Mas vocês podem colocar aqui para nós que a gente, ao final, ou até mesmo durante a apresentação, aí, se o Wellington permitir, né? Sim, Se claro. tiver no momento ali de uma discussão, a gente pode colocar, tá bom? Então, é um bom webinar para nós e a bola está com você agora, Wellington. Show de bola. Obrigado. Quando precisarem me interromper em qualquer momento, pode me interromper, a gente tenta responder na medida do possível, tá? A gente preparou alguns slides, tá, para apresentar sobre essa nova solução que a L8 está oferecendo em iluminação solar. Então, para quem já conhece a L8, sabe que a gente tem, assim, sempre tenta estar um passo à frente, né, que seja um pequeno passo à frente quando se trata de novas tecnologias, né? Então foi assim, a gente estava comentando anteriormente sobre os módulos de filme fino, né? A L8 é especialista nesse tipo de tecnologia, tá? É uma das únicas distribuidoras hoje no Brasil que atua com filme fino. Além do filme fino, a própria telha solar, que hoje é um produto top de linha aí nesse tipo de tecnologia, até os ombrelones solares que também a gente distribui. Então, são vários equipamentos que utilizam energia solar fotovoltaica embarcada, tá? E que hoje no mercado são considerados componentes, equipamentos top de linha, tá? Como é o caso da própria iluminação solar, né, das luminárias solares que a gente vai trazer hoje nessa breve apresentação, tá? Já para demonstrar um pouquinho sobre os próprios equipamentos que a gente está trazendo, tá? Eu vou abordá-los um a um posteriormente na apresentação, falando especificamente das suas características, né?
Mas hoje o que a gente está trazendo em iluminação solar é as luminárias da fabricante Suna Design, tá? São luminárias que vêm aí em duas linhas principais, tá? A linha ISSL e a linha UP. E visualmente a gente já consegue ver as diferenças nessas duas linhas, tá? Uma dessas linhas, ela utiliza módulos fotovoltaicos agregado ao módulo de iluminação, tá? Então o equipamento que ilumina, ele também acompanha o próprio módulo fotovoltaico, e a linha UP é uma linha que utiliza os módulos fotovoltaicos separados do componente de iluminação, tá? A gente vai mostrar o porquê disso, né, e qual que é a aplicação exata de cada uma delas, mas a gente já consegue ver essas diferenças, tá? Antes de a gente falar dos equipamentos, eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo aí, uma perspectiva do porquê iluminação solar, tá? A iluminação pública solar, né, esse é um dado interessante que tem trazendo, ela vem acelerando no mundo aí com um crescimento anual de 30%. Então, geralmente quem inicia projetos quando uma tecnologia está começando, acaba pegando todo esse seu crescimento, né? Foi assim com a REN 482 de 2012, né? Então, quem começou com os sistemas fotovoltaicos lá em 2012 e acompanhou todo esse crescimento hoje, que é estrondoso, né? Conseguiu aproveitar bastante essa tecnologia, tá? E a iluminação solar no mundo, ela vem crescendo, e o Brasil é um local aí que tem um grande espaço ainda para ser explorado, tá? Ela é a maneira mais eficiente de trazer segurança e desenvolvimento para aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Esse é um dado interessante porque a própria Agência Internacional de Energia, ela traz aí que mais de 10% de pessoas não estão conectadas à rede. E é uma questão primordial, né? Você ter acesso à eletricidade, tá? Uma questão básica, e iluminação, né? Então, iluminação, ela está inerente a essa questão e traz segurança, né? O próprio desenvolvimento das comunidades, ela se dá pelo uso da iluminação, então é um item essencial. E quando você alia os benefícios que a iluminação traz aos próprios benefícios que a energia solar traz, e falar dos benefícios da energia solar no canal solar é quase que chovendo molhado, né? Porque a gente já sabe de toda a questão de sustentabilidade, de ser economicamente viável. Então, quando a gente une essas duas coisas, a gente tem um produto, um equipamento bom para o mercado, né? Bom para o mercado e bom para a sociedade no geral. Ele é ecologicamente correto, então, por você não precisar fazer grandes obras, né, abrir trincheira, levar cabeamento, então você tem uma grande quantidade de economia aí, e também até uma questão de sustentabilidade, com certeza, tá bom? Falando especificamente do nosso fornecedor, tá? É interessante a gente sempre frisar isso. A L8 sempre tenta trazer, e sempre trabalha com equipamentos de pontas de linha, né? Equipamentos premium. A Suna é um deles, tá? Eles já possuem aí mais de 100 mil soluções implantadas em 60 países. É uma empresa que investe bastante em P&D, tá? Possui mais de 23 patentes, já ganhou muitos prêmios, então é uma empresa bem consolidada no quesito iluminação solar, tá? E hoje nós somos distribuidores aí principais deles, tá? No quesito de aplicação no mundo, então, dos produtos da Suna, a gente consegue ver um panorama geral aí do mundo mesmo, e a gente consegue ver que o Brasil é um lugar a ser explorado, tá? Então, a gente não tem ainda aplicações no Brasil, ou seja, é um lugar ainda que pode ter um grande desenvolvimento, com certeza. Mas por que iluminação solar, tá? Por que as luminárias solares da L8? Bom, a própria característica de você não precisar de trincheiras, de transtorno, né? Você não tem aquele custo de infraestrutura, já é um ponto positivo. Então, para locais em que estão fora da rede, lugares mais distantes, a própria aplicação de fazenda, que o Bruno comentou antes da gente começar, é uma aplicação interessante e traz um benefício, principalmente econômico e de tempo, né? Então, você não precisa fazer toda uma obra ao entorno
desse equipamento, então o custo com a infraestrutura é muito menor, tá? Não precisa de rede elétrica, então você não precisa trazer nenhum cabo para essa instalação, então você não precisa conectar uma unidade consumidora para você estar usufruindo dessa energia, então é um ponto positivo também. As luminárias que nós comercializamos hoje, ela possui um gerenciamento de iluminação inteligente, então durante todo o funcionamento dele, durante o ano, todos os dias há uma inteligência quase que artificial ali trabalhando para gerenciar a energia, tá? A gente vai falar sobre a Sunacor, tá? Esse é o gerenciamento dele mais para frente. É desenvolvido para durar, então hoje esse produto tem a maior garantia da indústria, tá? E a maior vida útil da indústria hoje no mercado. A instalação dele é fácil, tem 5 minutos. Se eu mostrar um gifzinho que mostra depois a instalação dele, é muito fácil a instalação desse produto, tá? E é uma solução sustentável, tá? Não utiliza as baterias de chumbo ácido, que são danosas aí ao meio ambiente, tá? E a própria bateria dele é renovável também. Então, é um produto que está dentro de todos os aspectos de questões sustentáveis, tá bom? E qual que é a aplicação, né? Onde eu posso aplicar esse tipo de equipamento, esse tipo de estrutura? Principalmente estradas, né, para iluminação pública, desde vias rápidas, estradas secundárias, condomínios, né, estradas residenciais, vilas, hotéis, parques, então, principalmente, então, tem uma boa aderência a parques e estacionamento, tá? E uma aplicação que eu quero chamar a atenção é o próprio uso desse tipo de tecnologia em fazenda solar. Então, você que já está construindo sua fazenda solar, tá? Então, você já está investindo ali em energia solar fotovoltaica, por que não já utilizar esse recurso das luminárias solares para esse tipo de aplicação, tá? Então, uma aplicação muito interessante e que, dentro do aspecto econômico ali de payback, ele com certeza faz bastante sentido, tá? Entre outras aplicações, tá? Praças, aldeias rurais, então, locais onde você não tem acesso à energia elétrica, né? No Brasil, comunidades ribeirinhas, por exemplo, então é bastante interessante esse tipo de aplicação, tá? A gente comentei ali basicamente no começo da apresentação sobre os dois tipos de modelo, tá? E tem um porquê deles serem diferentes, né? Um deles utilizar o módulo acoplado e o outro com um tipo de angulação. Justamente pela necessidade de você utilizar o módulo fotovoltaico angulado, tá? Então, até o próprio fabricante ele traz aqui para a gente a aplicação do equipamento da ISSL, tá? O módulo da linha ISSL. Para toda essa linha aqui, então o Brasil ele já está aderente nesse aspecto, tá? Eu posso utilizar o módulo com a iluminação solar acoplada ao módulo de iluminação, tá? Fora dessa rede, eu vou ser obrigado a utilizar os módulos separados do módulo de iluminação, onde você tem ele já com algum tipo de angulação. Essa angulação você pode ajustar. Então, lá para o sul, a gente consegue fazer uma angulação diferente de uma angulação mais ao norte, por exemplo, tá? Esse aqui já traz uma aplicação do módulo UP, especificamente com as suas angulações, tá? Então, aquele módulo onde eu tenho a iluminação separada do módulo principal, eu tenho angulações diferentes e aqui eu já consigo ver em quais desses locais, quais a angulação que eu preciso aplicar, tá? Já agora, falando mais especificamente da própria gama de produtos que a gente está oferecendo, tá? Então, são produtos que possuem características diferentes, tanto de potência de iluminação, como potência de geração de energia mesmo, quanto a questão estética, né? Então, para quem tem esse fio mais estético, né? Esse feeling, é um produto interessante também. Então, para condomínios residenciais, condomínios de alto padrão, onde você precisa ter um tipo de iluminação específica, um tipo de iluminação ou de luminária que tenha uma característica mais específica, a gente consegue trabalhar com algumas gamas diferentes de produto, tá? Indo de baixo para cima, né, dos nossos produtos menos potentes até os mais potentes, tá? O primeiro deles é o ISSL Plus, tá? É a linha de módulos de luminárias solares da ISSL Plus.
é a linha com menos potência, tá? Então, se a gente for ver, essa aqui é a luminária, né? Esse aqui é o datasheet específico dessa luminária, a gente consegue ver algumas características específicas dela, né? Então, primeiro dessas características seria a questão de fluxo luminoso, tá? Nesse caso, dessa luminária em específico, ela vai de 1750 até 3500 e uma potência do LED de 10 watts, tá? Esse lumens, quem manja mais de iluminação, né, tem mais esse conhecimento, né, mas traz aí a quantidade de luz que essa luminária consegue produzir, tá? Ela é dada em lumens. Para uma aplicação específica, você vai encontrar o quantitativo de lux, né? Quantos lux eu preciso aplicar num determinado local, tá? E esse lux é dado pela quantidade de lumens por metro quadrado, tá? Outros dados também em relação à eficiência, tá? A temperatura de cor, eu tenho variações de temperatura, então eu posso escolher um módulo de LED com uma temperatura distinta, temperatura mais quente ou uma temperatura mais fria. Tem a quantidade, a própria vida útil do material, né, dos LEDs, que tem uma durabilidade de 50 mil horas de funcionamento, e a própria geração de energia, tá? Todos os módulos de luminárias, eles são de silício monocristalino, tá? Partindo aí, no caso do ISSL, com uma potência de 50 watts, e uma durabilidade de mercado, né, no caso de 25 anos. Tá bom? Uma característica que eu quero só chamar a atenção é a relação aqui de fluxo luminoso e potência, tá? O que seria esse 1750 até 3500, tá? Esse 1750 seria a quantidade de lumens nominais, tá? Então, essa é a característica nominal dele. Enquanto que 3500 seria ele trabalhando em 200%, tá? Então, se você tem essa opção de duplicar a potência dele por uma certa quantidade de tempo, tá? Eu vou mostrar nos perfis de iluminação posteriormente. Você consegue trabalhar ele com o dobro de potência. Todas as luminárias têm essa opção de você dobrar a potência também, tá? Linha SSL, linha menos potente. Aumentando um pouco a potência, eu tenho a linha do Max Road, tá? Max Road e a Max Area. A diferença deles é que a Max Road possui uma iluminação em apenas um dos lados, tá? Você consegue iluminar um local específico, enquanto a Max Area ela é aplicada em iluminações diárias. Então, para parques, estacionamentos, é uma luminária mais aplicada, tá? O fluxo luminoso em 3500 e em questão de potência de iluminação, 20 watts até 40 watts trabalhando em 200%. Mesmas características de temperatura de cor, tá? Vida útil de funcionamento também. Tecnologia monocristalino e potência do módulo fotovoltaico de 80 watts, tá bom? A linha mais potente hoje é a linha Maxi 4, tá? Então, chegando a 7.000 em 200% até 14.000 lumens, então, com uma potência de 80 watts. Essa seria nosso modelo mais potente. Então, na maioria das aplicações, então, principalmente aplicações que você necessita ter uma área de aplicação maior, a luminária é a luminária mais específica e atende aí 99% das aplicações hoje necessárias, tá, para iluminação pública. Da linha Up, você também tem essa característica de aumento de potência, tá? A com menor potência hoje é a Up 1. Então, com essa característica dela possuir essa diferença de não estar sobreposto ao módulo de iluminação. Então, o módulo fotovoltaico de geração de energia, ele não está acoplado à iluminação. Então, aqui, num local de baixa incidência, de baixa irradiação, onde você precisa trabalhar com angulação, você tem essa possibilidade com a linha Up. Tá? Então, você consegue vir aqui e ajustar a inclinação no ângulo que você preferir e a geração tende a ser mais eficiente, tá? Fluxo luminoso começando em 1600 também, assim como a ISSL Plus, tá?
potência dos LEDs em 10 watts, ela tem as mesmas características de aumento de potência também, tá? Up 2, você já trabalha com 2 módulos fotovoltaicos, né? E a Up 4 hoje é da linha da Up é a mais potente, tá? Chegando aí a 11.200. Para aplicações específicas, né? Então, quando a gente está trabalhando com iluminação de estádios, por exemplo, algo que você precisa de um fluxo luminoso muito mais alto, você consegue aderir ainda a Up 4 ou também a linha Evergen, que é a linha de alta potência hoje da Suna, tá? Hoje o fluxo luminoso aí, partindo de 6.500 até 26.000 lumens, tá? Isso é um número extremamente alto. E módulos fotovoltaicos para geração de energia começando em 320 watts, tá? Quer dizer, começando em 75, terminando em 320 watts, tá? Então é muita potência mesmo, tá? Falando, assim, já que a gente apresentou as luminárias, né? É interessante a gente mostrar também um pouco do funcionamento delas. Mas como é que elas funcionam, né? Como se dá o funcionamento dessas luminárias em si, tá? Ela basicamente é um sistema off-grid. Então, como o pessoal já provavelmente conhece aí sistemas fotovoltaicos, né? Um sistema off-grid tem seu funcionamento básico aí através de um módulo fotovoltaico que recebe uma irradiação, passa para um controlador de carga que faz o carregamento de uma bateria, né? Tem um elemento de armazenamento de energia aqui, e essa bateria passa para o inversor, ou às vezes a carga é em corrente contínua mesmo, e você alimenta as cargas que você precisa, tá? Para uma luminária solar, o funcionamento é muito parecido, tá? Então, ela funciona como se fosse um sistema off-grid mesmo. Você tem aí um módulo fotovoltaico, tá? Que passa para um controlador de carga, então é necessário esse controlador, que vai carregar uma bateria, né? O seu elemento armazenador de energia, dependendo do horário, né, provavelmente você utiliza ali um relé fotoelétrico ou algo do gênero, faz com que essa energia seja utilizada durante o horário noturno, né? Então esse é o funcionamento bem básico da luminária off-grid, mas esse é um funcionamento não muito eficiente, tá? Então a gente vai ver ali para frente que as luminárias que a gente está comercializando, ela possui um controle de energia mais eficiente, então um controle inteligente, porque não necessariamente você vai apenas ligar a iluminação durante a noite, você precisa fazer a gestão dessa energia, tá? E essa gestão, ela necessita de alguns dados específicos, tanto de clima, né? A questão quanto que ele está gerando, qual que é a irradiação no momento e quanto que eu tenho de bateria nesse exato momento. Então, ela vai durar durante os próximos 1, 2, 3 dias. Então, essa gestão específica é o que traz o diferencial que a gente vai mostrar também para frente, tá? Se a gente fosse explodir aí os componentes da luminária, tá? Essa aqui é a Max Road, né, que a gente apresentou. A gente teria aí 4 componentes principais, tá? O primeiro deles, o próprio módulo fotovoltaico, tá? Um módulo fotovoltaico monocristalino, de silício monocristalino. Uma característica interessante deles é que ele não tem o frame, né, de alumínio, justamente por uma questão de estética também, né, porque seria meio inconveniente o frame aqui, e também por uma questão de armazenamento de água aqui, tá? Então, ele tem algumas aberturas que servem tanto para você escoar qualquer tipo de água que acabe armazenando sobre os módulos, como também para o próprio refrigeramento do sistema, tá? Então, ele tem uma patente específica para a refrigeração dos equipamentos por meio de convecção, tá? E só esse equipamento aqui possui, tá? No número 2 aqui nós temos a nossa própria bateria, tá? Todos os produtos da Suna hoje possuem baterias de níquel hidreto metálico, tá? São uma bateria bem eficiente, com uma durabilidade bem alta. Número 3 temos o controlador, tá? Então aquele elemento responsável pelo carregamento da bateria é o controlador de carga, que nesse caso é um controlador inteligente chamado de SunaCore. Ele que faz todo esse gerenciamento, tá, de energia, então ele que vai, de uma forma mais inteligente, verificar qual que é a potência necessária nesse momento para que eu consiga ter uma autonomia aumentada.
além de ter a possibilidade de comunicação. Então, você tem toda a comunicação Bluetooth e tem a possibilidade de você integrar elementos IoT a esse equipamento, além de outros equipamentos específicos para divulgação. Você pode colocar uma lâmpada, uma tela LCD lá mostrando propaganda, você pode colocar outras cargas, tudo através desse gerenciamento inteligente aqui é possível você fazer esse tipo de aplicação, tá? E o elemento quádrico, que é o principal, né, que é o próprio módulo LED, nesse caso, um módulo LED de alto desempenho, tá? Com uma eficiência, para quem manja de iluminação, vai saber, né? De 175 lumens por watt, tá? Isso é uma eficiência altíssima nos padrões de iluminação pública, tá bom? Especificamente falando das baterias, né? O porquê da escolha do níquel, né? Do hidreto metálico de níquel, do que a utilização de lítio ou até mesmo chumbo ácido, tá? Muito pela qualidade e pela durabilidade desse material, tá? Então, se a gente fosse comparar, né, chumbo ácido, lítio e a de níquel, em questão de carga, o seu funcionamento, carga e descarga, né, o funcionamento dela em questão de temperatura, ela já tem um range muito maior que as outras baterias, tá? Então, a níquel vai trabalhar entre menos 40 e 70 graus, enquanto a chumbo ácido ela tem um range aí de menos 20 até 50 graus, tá? Quantidade de ciclos, né? Ciclos de carga e descarga, né? Quantas vezes eu carrego essa bateria e descarrego ela. Então, um ciclo de um dia aí. Você tem aí cerca de 5.500 ciclos de carga e descarga para bateria de níquel, enquanto para chumbo ácido você possui apenas 800. Isso impacta também na durabilidade, né? Então, se a gente for fazer uma média aí de quantidade de trocas a cada 10 anos, você teria que trocar 6 vezes uma bateria de chumbo ácido, 3 vezes uma bateria de lítio, enquanto que a de níquel ela possui uma durabilidade maior que 10 anos, então se você começaria a se preocupar em trocar essa bateria após o 10º, tá? Então, isso mostra aí um pouco de vantagem na escolha dessa bateria, tá bom? Indo para a parte de gestão, tá? Então a gente falou da bateria, a gente falou que ele possui um controlador inteligente. Então, interessante a gente entender um pouquinho mais do que seria esse controle inteligente de energia, tá? Todas as lâmpadas, todas as luminárias L8, elas possuem um perfil de funcionamento, tá? Um perfil de funcionamento seria basicamente o comportamento dessa luminária durante o seu funcionamento. Então, um exemplo desse tipo de perfil, né? Então, ao anoitecer, começou a anoitecer, ela começa em 100% durante um certo período de tempo. Após esse período de tempo, pode ser de 3 a 4 horas, ela baixa sua potência, né, através de uma modulação para 30 a 40%. Isso durante a madrugada até quase o amanhecer, onde ela volta a 100%. Isso é um tipo de perfil. Existem vários outros perfis disponíveis, tá? Isso vai depender da aplicação. Por exemplo, tem perfis que vão funcionar aqui 100% o tempo todo, perfis que vão funcionar 80%, perfis que vão ter sensores de movimento, então, ao invés de você ter essa questão programada, você tem só a detecção de uma pessoa no local para que ela funcione. E isso varia de aplicação para aplicação. O que o nosso gerenciador faz é basicamente entender esse perfil de funcionamento, então como ela está se comportando no momento, pegar o nível de bateria naquele exato momento, então quanto que eu tenho de bateria nesse momento, qual que é o comportamento da bateria nas últimas semanas, e pegar o histórico meteorológico, então quanto de radiação, quanto que essa minha luminária gerou de energia e armazenou de energia na minha bateria, tá? Então, com esses dados, tá, ela consegue fazer uma modulação de intensidade da iluminação. Então, ela vai mudar a intensidade. Então, cheguei a um momento crítico onde eu estou 3 dias sem sol. Ela começa a entrar na função anti-blackout, onde ela começa a diminuir a potência dessa iluminação para que ela garanta que exista iluminação nos próximos dias, para que você não fique sem iluminação, tá? Essa é uma função que eles chamam de função anti-blackout, tá? Que faz a gestão dinâmica da energia. E hoje esse gerenciamento, né, essa própria função, ela é patenteada e só esse equipamento específico tem, tá? Então, nenhum no mercado faz esse tipo de gestão de energia.
eu falei dos perfis, né? Então, eu posso aplicar esse perfil em qualquer lugar. Existe um perfil específico para o meu tipo de aplicação. Então, o que a nossa luminária faz? Ela tem perfis específicos para locais, para diferentes locais, tá? Então, aqui está mapeado mais ou menos por zonas, né? Então, a zona 1 aqui em cinza, 2 em amarelo e a 3 em laranja, onde você possui perfis específicos. Isso garante que para esse local que você escolheu, e se você escolher um perfil de funcionamento específico desse local, é garantia que a luminária vai ficar funcionando durante os dias que ela tem que funcionar. Então, ela não vai ficar sem energia ou não vai ativar o modo anti-blackout, porque ela já é dimensionada com base nas características meteorológicas dessas zonas, né, desses locais, e com esse perfil aí em específico, tá? Então, se a gente for dar uma olhada no perfil aí da zona 3, né, nos perfis da zona 3, alguns exemplos, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Um deles, como eu mencionei anteriormente, né, ela funciona 100% durante 3 horas, depois ela muda para 40% durante o bom período da noite, até ao amanhecer, 1 hora antes do amanhecer, ela volta a 100%. O modo detection, né, então você pode ter ali esse mesmo funcionamento do ar, só que no caso, se houver algum tipo de detecção, né, através de um sensor de presença, eu consigo elevar essa potência a 100% de novo. Então, durante aqui a noite, um segurança, alguém passou próximo dessa luminária, ela consegue ir para 100% e garantir aquela iluminação total do local, tá? Tem a função, o modo detection 100%, né, que durante todo o período de funcionamento dele fica só em modo de detecção, e utilizando o módulo de ultrapotência, né, como mencionei anteriormente, que todas as luminárias elas conseguem trabalhar em 200% da potência, tá? E você consegue ter com esse perfil aqui, com um perfil detection, tá? Entre outros perfis, né? A gente pode estar falando só de perfil aí a noite inteira. Hoje estão disponíveis mais de 30 perfis, tá? Então, para qual aplicação específica que você desejar, vai ter provavelmente um perfil adequado para o local onde você se situa, para o local onde você vai aplicar essa luminária e para a aplicação específica que você vai ter, tá? Ainda sobre a gestão de iluminação, então é interessante a gente até comentar sobre a detecção de noite, não, como é que ele faz essa detecção? Não é através de um relé fotoelétrico, tá? É através do próprio módulo fotovoltaico, tá? Eu chamo de modo dusk down. Então, o próprio módulo ele vai estar lá irradiando energia, vai estar gerando energia, na verdade. E a partir do momento que você tem uma baixa da irradiação e a geração começa a diminuir, ele entende que está chegando no período da noite, então ele consegue fazer essa manipulação do gerenciamento através do modo dusk down. E o modo detection é basicamente por detecção. Então você vai ter o 100% do tempo ali ele funcionando através da detecção. Passou alguém, ativa o modo detecção, a luminária começa a funcionar, tá? Então tem essas duas possibilidades. Uma característica interessante que é bom sempre lembrar, o pessoal de iluminação gosta bastante, né? A questão da fotometria, né? Então, um projeto de iluminação tem que ter uma fotometria apropriada, tá? O que é ter uma fotometria apropriada? Você não pode iluminar mais do que necessário e também você não pode iluminar menos do que necessário. Você tem que iluminar somente o que você quer iluminar, né? Iluminar somente quando é necessário e evitar a contaminação luminosa. Então, até está descrito aqui. Para isso, é bastante utilizado a questão das lentes, tá? Então, existem lentes específicas para um tipo de iluminação específica. Então, lentes mais estreitas, né? A gente tem 3 tipos de lentes diferentes. Lentes mais estreitas, lentes de um tamanho médio e lentes para iluminação e área, tá? Então, aqui, só um demonstrativo, né, de uma estrada, né? Então, uma estrada mais estreita, você não ilumina com área, ilumina com uma lente mais estreita. Enquanto que uma estrada mais larga, você vai acabar utilizando a iluminação em área, ou até mesmo parques, né, onde você precisa de uma iluminação em área maior, então você utiliza uma lente AWR que é específica para iluminação em área. Tá? Então, essas questões são sempre interessantes
e devem ser olhados com cuidado, tá? Só mostrando as aplicações, né, das lentes estreitas, quais são seus usos, né? Então, para estradas rápidas, rurais, para fazenda solar, a gente recomenda o tipo de lente NR, que é mais estreita, ciclovias. Para estradas médias, para a utilização de uma lente de estrada média AMR para estradas rápidas, indústrias, áreas residenciais, e a área, né, mais para campos esportivos, parques, estacionamentos, então uma aplicação mais específica nesse caso. Além das lentes, então, 3 tipos de lentes, essas luminárias, elas também têm 3 opções de temperatura de cor. Então, você pode escolher lá no ato da compra, eu vou escolher uma minha luminária específica, da UP 2, por exemplo, com uma lente MR e temperatura de cor de 5.700 kelvins, tá? Uma temperatura mais fria. Então, isso você pode escolher também e fica a preferência do cliente, tá? Falando agora, né, já chegando aí para a parte do final, acho que traz um pouco de curiosidade como é que é a instalação desse equipamento, tá? Então, demonstrando aqui como é fácil, né, a instalação, ela possui cerca de 5 fases, 4 a 5 fases, tá? Se você contar aí o comissionamento lá e testes finais como uma das fases também. A primeira fase é a fase de preparação do local, né? Então, onde você vai demarcar lá os locais específicos, onde você vai instalar as luminárias, tá? A fase 2 é a trincheira, no caso de uma iluminação comum, você vai ter que abrir uma vala aqui, passar uma estrutura, um cabeamento elétrico, vai ter que fazer a conexão desses cabos até os postes, né? Mas no caso das luminárias solares, o que você vai fazer é apenas a perfuração. Então, você vai fazer a perfuração para a colocação dos postes, e somente isso, tá? Essa obra, digamos, mais pesada que você vai ter que fazer para a luminária solar. Após isso, tem um levantamento do poste de fundação, né? Isso para um terreno específico, você vai ter algum tipo de cravamento diferente aqui, né, dos postes. E na fase 4, a própria instalação. Então, você vai lá, demora menos de 5 minutos para instalar uma luminária solar, e você consegue fazer essa instalação muito mais rapidamente do que uma luminária comum, tá? Mostrando especificamente a instalação da luminária no poste, tá? Então, se a gente pegar lá uma lâmpada da ISSL Plus, uma luminária da ISSL Plus, você tem um encaixe no poste, o próprio 2 parafusos que você vai ter que parafusar lá para o encaixe, e você vai ligar o botão. Então, menos de 3 minutos você já consegue instalar uma unidade de luminária. Na linha SSL, a única diferença é que você tem um suporte. Então, um suporte que tem 6 parafusos, você parafusa esse suporte, encaixa a luminária do mesmo jeito que a luminária SSL e aperta um botãozinho, ela já está preparada para funcionar, tá? Aqui um gifzinho mostrando uma pessoa instalando mesmo a luminária, né? Mostrar a facilidade que é a instalação desse tipo de luminária. Com menos de 5 minutos ali, você já instalou ela, já encaixou, já parafusou, já apertou o botão, ela já está pronta para funcionar, tá? Existe a fase de comissionamento, né? Então, quem trabalha com iluminação sabe que você vai ter que ir lá testar lá com um luxímetro, né? Então, você vai ver lá a quantidade de lux que está presente naquele local, se está adequado com o seu projeto, então é uma parte muito importante. Além desse teste, você pode também fazer a parte de comissionamento. Então, a própria luminária, você consegue comissionar ela. O que seria esse comissionamento, né? Através de uma comunicação Bluetooth e um aplicativo do celular, você consegue ir lá e configurar ela para mudança de perfil. Por exemplo, você escolheu ela para um perfil específico, você quer colocar em outro perfil. Você vai lá, abre o aplicativo, via Bluetooth, conecta na lâmpada, na luminária especificamente, né? E você consegue alterar o perfil. Então, é bem, bem fácil e dinâmico, né? Você consegue ter ali todos os dados e informações relacionadas ao próprio monitoramento da luminária, tá? Então, nível de bateria, quanto de energia que ela gerou, se houve algum tipo de evento de falha, você consegue identificar pelo aplicativo, então ela tem essa possibilidade com certeza.
além desse comissionamento, né, então é muito importante, antes da instalação, você ter um bom projeto, tá? Então, aderente às normas, necessidades do cliente, otimização de custo, né? Então, existe uma série de coisas que você tem que verificar para a instalação dessa luminária, tá? De qualquer luminária, na verdade, né? Não somente as luminárias solares. Então, você precisa verificar a altura de poste, distância entre postes, implementação, qual que é a fotometria apropriada do local, né? A fotometria lá que a gente viu sobre os tipos de lente, tá? Inclinação do módulo, enfim, uma série de informações. Existem alguns softwares que fazem esse tipo de simulação, tá? Como o Dialux e o Relux, mas a gente tem aí uma facilidade que a própria fabricante traz, que é uma própria planilha específica para esse dimensionamento. Então, se você vier fazer algum tipo de orçamento com a gente consegue, através de um simulador fotométrico simplificado, pegar esses dados, digamos assim, que você possui ali e simular qual que seria a melhor luminária para você. Então, através da largura de via que você vai iluminar, o tipo de classe de iluminação e algumas características que você acaba escolhendo especificamente para um projeto, a gente consegue determinar qual que é a melhor luminária, né, para o seu projeto. Tá? Então, essa é uma facilidade, você não precisa simular isso em nenhum projeto, não precisa contratar ninguém especializado nessa área só para atender a parte de iluminação solar. A gente já tem esse recurso, que é um recurso que facilita bastante, né, o dia a dia aí de orçamentos e de pré-projetos, tá? Vida útil, tá? Chegando no final, que eu sei que vai ter que ter um tempo para as perguntas, tá bom? Vida útil deles, de todos os equipamentos, tá? O painel solar possui 25 anos, né, de mercado, a bateria de níquel com 10 anos em clima extremo e 20 anos para climas mais temperados. O módulo LED possui 50 mil horas de uso ou 12 anos aí aproximadamente, tá? E o controlador, tá, inteligente, o Sonacor, possui 15 anos de vida útil. Todos os produtos com 6 anos de garantia, tá? Então, todos eles possuem 6 anos de garantia, dados pela própria fabricante, tá? Outras vantagens, bem rapidamente, dos produtos da luminária Sona Design disponibilizados pela L8, é a questão dele não ter frame, então você não tem acúmulo do pó, de água, é uma questão estética até um pouco melhor. Revestimento único à prova de pó, tá? É só específico dessa luminária. As luminárias possuem um sobredimensionamento de painéis solares, principalmente para garantir a questão de autonomia, tá? E a geração de energia. Todas elas possuem aí uma proteção, um desempenho garantido em ambientes mais extremos, né? Por exemplo, um ambiente mais salino, com maresia. Questão de proteção, tá? Nível de proteção IP65, tá? Contra água e pó. Também a questão de resistência a vibrações, tá? Tanto a vibrações quanto também a ventos fortes, tá? O produto consegue aí aguentar um vento com velocidade de mais de 252 km por hora, então é um produto bem resistente, principalmente em zonas mais ciclônicas. E para fechar, pessoal, se der tempo ainda, vou só tocar um videozinho que mostra um pouco da fabricação dessas luminárias, tá? E mostra um pouco da fábrica 4.0, onde essas luminárias são fabricadas, tá bom? Sona Design est une société créée en 2011 qui conçoit et fabrique des solutions d'éclairage solaire autonome pour les pays émergents. Elle compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs et nous avons installé plus de 6000 produits dans plus d'une vingtaine de pays, ce qui fait que nous sommes considérés comme le leader technologique aujourd'hui sur les marchés d'éclairage solaire autonome de qualité. La technologie de Sona Design étant particulièrement innovante, il nous a semblé évident de respecter cet ADN et donc de créer une ligne pilote avec des process aussi innovants pour fabriquer ces produits à fort volume et pour répondre au volume du marché.
Le premier besoin était donc de répondre à une forte capacité industrielle. Le second besoin était orienté vers la maîtrise de la qualité du produit, ce qui fait aujourd'hui notre positionnement en termes de fiabilité du produit sur le terrain. Et enfin, la maîtrise des coûts pour continuer à produire en France. Ce que nous avons vu dans notre usine, c'est aller à l'essentiel. Des outils simples, mobiles, agiles, facilement adaptables aux futurs nouveaux produits. Le premier, c'est un écran de bord de ligne qui permet aux opérateurs d'avoir des repères par rapport à nos objectifs. Un deuxième écran, un écran sharing, qui nous permet d'anticiper, de faire des simulations d'organisation afin d'optimiser la performance de l'activité, d'éviter toute situation de stress et des situations d'urgence. Le dernier outil, qui est un outil de la réalité augmentée, qui permet à l'ensemble du personnel de s'auto-former rapidement sur le poste de travail. Notre usine connectée, avec l'intégration d'outils tels que Sharing, permet à l'ensemble de nos collaborateurs de partager plus facilement des informations. Un premier bilan de notre usine du futur, aujourd'hui, c'est un temps de formation réduit de 80% pour l'ensemble du personnel, de la pénibilité à plus de 70%, de la surface au sol réduite de 30% par produit, une capacité de production qui est multipliée par 5 par rapport à l'objectif initial. Notre usine du futur, c'est l'homme augmenté de la technologie, et notre usine, c'est aussi notre showroom. Esse vídeo mostra um pouco da fabricação, né, e como é complexo mesmo esse equipamento, tá? Bom, seria isso. Então, obrigado pelo tempo e pelo espaço, tá, Bruno? Espero que tenha atendido aí as expectativas. E fico aberto a perguntas. Quem tiver perguntas, pode fazer aqui. Ótimo, gostei bastante da apresentação. Até vou furar a fila aqui, tem algumas perguntas já que apareceram aqui, né? Mas surgiram, até para trazer algumas dúvidas aqui antes também, que o pessoal colocou, mas eu queria colocar umas minhas, né? Primeiro ali a planilha, né? Já o pessoal já está pedindo bastante ali, se é possível você disponibilizar para a gente encaminhar para eles, né? Assim como a apresentação, tá? Então, se for possível, aí a gente vai gostar bastante. Teve uma pergunta aqui do Paulo, tá? E ele pergunta sobre o payback, né? E eu também é uma dúvida que eu tenho aqui. Não vou nem furar fila, vou pegar carona aqui com o Paulo, né? Você comentou ali no início que o payback é bem interessante. E aí a gente gostaria de entender, Wellington, qual que é o payback médio no Brasil, né? Sim. Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente, geralmente o pessoal acaba pegando a questão de retrofit, né? Então, vou trocar todas as minhas luminárias hoje comuns conectadas à rede e vou trocar para luminária solar e agora vou ter um payback aí bom, considerável e vai ser interessante para mim economicamente. A situação que, para esse tipo de aplicação, é interessante quando você tem uma aplicação nova, né? Então, quando você não precisa levar toda aquela infraestrutura para aquele local, quando eu não preciso até mesmo construir ali uma estrutura elétrica, algo do gênero assim, esse payback é quase que imediato. Então, da mesma forma que você vai trabalhar com a própria iluminação, né? Que você tem aí 7, 8, 9 meses de payback, quando você coloca no papel todo esse gasto com estrutura, você tem um payback reduzido. Eu vou ficar te devendo a quantidade de anos específicas para o payback hoje no Brasil, porque realmente é uma tecnologia nova, né? Isso vai variar também de projeto para projeto. Então, um projeto em que você vai utilizar mais luminárias, menos luminárias, até mesmo hoje, para sistemas conectados à rede, né, a gente tem uma média de mercado, mas a gente sabe que varia muito, né? Então, varia de tipo de aplicação, residencial, comercial, mas vai tá chegando nesses valores aí
de alguns anos, tá? Só não consigo te dar especificamente a quantidade certa, porque realmente varia de projeto para projeto, tá? É interessante que você tem esse ganho da parte infraestrutural e também do consumo de energia, né? Sim, com certeza. Aquele exemplo que a gente falou ali, né, de uma propriedade rural, muitas vezes essas propriedades estão conectadas à rede, né, mas estão afastadas, né, então você tem esse gasto que você falou de abrir uma vala, de passar um condutor, da mão de obra para fazer isso, aluguel de máquinas, muitas vezes, Sim, né, e ainda a energia que você deixa de consumir, né, em algum momento eles vão pagar esse custo e com a utilização da luminária não vai ter, né? com certeza. Interessante isso. Tem uma pergunta aqui também da plateia, eu não peguei aqui o nome da pessoa, mas a pergunta é com relação né, você mostrou ali uma quadra, eu acho que uma quadra de esportes ali, né? E a pergunta que veio é quantas luminárias seriam necessárias para iluminar uma quadra poliesportiva no condomínio? Tá. Aquela questão, né? Depende, né? Você pode iluminar com uma luminária só, dependendo do tipo de luminária que você escolher, uma luminária de alta potência, ou com 4, 6, 8, vai depender da distância, né? Então, até ver se eu consigo achar aqui demonstra mais ou menos. Tudo varia em relação à altura e distância entre postes, tá? Então, no teu projeto lá, o que eu indicaria, né, é trazer para a gente qual que é a largura, né, a distância que você tem ali, total que você quer iluminar, e o quanto que você quer iluminar, tá? É uma quadra poliesportiva, então acredito que perto de 40, 50 lux, né, por norma, vai ter que ser a quantidade luminosa ali necessária. Mas vai variar principalmente aí e de tipo de tecnologia, a distância que você vai ter, se você vai iluminar somente a quadra ou os locais mais afastados dela, né, parte de passagem. Então, dar um número específico de quantidade, né, meio difícil, né, que nem a gente fazer uma conta assim, de quanto que eu preciso de placa para minha casa. Vai depender o quanto que é o consumo de energia, né? Então, 300, 400 kWh. Então, a gente vai ter que fazer um pré-dimensionamento a partir daí. Então, através da quantidade, o tamanho, distância que você precisa iluminar e também a quantidade de lux, né, que você precisa naquele local, tá? Legal. Se o pessoal precisar desse auxílio, como é que funciona? Você auxilia eles? Sim, exato. Para parte de pré-projeto, assim, a gente tem um auxílio bem grande, tanto da própria L8, tá? Tá em conjunto com o integrador, quanto também projetos maiores. Então, às vezes a gente acaba ficando na planilha, fica um negócio mais fácil, às vezes precisa atender algum tipo de simulação, então a fabricante ajuda a gente nessa parte, então faz a simulação para o cliente, para que a gente consiga atendê-lo da melhor forma, tá? Então, trazendo esses dados, da mesma forma que se leva os dados de consumo de energia, nesse caso, para iluminação solar, esses pequenos dados de distância, de quantidade, de tipo de local, né, que você vai iluminar, já é suficiente para a gente conseguir trabalhar com pré-projetos e auxiliar eles, né? Inclusive na utilização da planilha, né? Legal. O Gustavo Mota fez uma pergunta interessante aqui, né? Ele está perguntando se você tem essas luminárias para torres de iluminação, tá? Ele completa aqui ainda, ele fala que hoje ele fabrica essas torres de iluminação, coloca painéis centrais e um banco de baterias, mas achou muito interessante a disposição da luminária mais a placa. Então, essa é a pergunta dele. Dá para utilizar em torres de iluminação? Acredito que sim. O que você vai precisar necessariamente para essa torre é do suporte de fixação das luminárias, né? Então, se adequando aí a questão de suporte para o encaixe das luminárias e também que você não tenha nada obstruindo, né, a irradiação ali do local, então você não tenha nenhuma árvore, não tenha a própria estrutura fazendo algum tipo de sombreamento, você consegue utilizar ela nas diversas aplicações aí que você necessita. Então é possível sim. Outra pergunta aqui do Paulo, né? Ele está perguntando se essas luminárias são fornecidas sem o poste.
né? E se ela pode ser fixada em alguma outra estrutura. Sim, ela é fornecida sem o poste. Hoje a gente não fornece o poste em conjunto com o poste, justamente porque existe inúmeras aplicações diferentes. Se a gente ter um estoque disso, não faz sentido, né? Teria que ser personalizado para o cliente. A gente tem alguns parceiros que a gente já está se comunicando para o fornecimento desses postes, tá? Mas no momento a gente não fornece com poste. A gente tem, para auxiliar o cliente que queira utilizar a luminária em um local específico, ou até mesmo nessa estrutura aí que o colega comentou, a gente tem algumas especificações para o tipo de poste. Então, a gente pode auxiliar qual é o tipo de estrutura, qual é o diâmetro necessário, qual é o tipo de encaixe, para auxiliar ele da melhor forma, para que garanta, né, que essa luminária ela vai permanecer nas melhores condições possíveis, tá? Legal. Pergunta aqui do pessoal da Ecovale Solar, se a inclinação ela é feita de forma manual ou se há alguma possibilidade, um acessório para automatizar essa inclinação. Feita de forma manual, tá? Você tem ali um componente específico, né, para você fazer ali a inclinação e você faz na hora da instalação. Então, no momento em que você vai instalar a luminária, você já ajusta no ângulo específico, da mesma forma que os fotovoltaicos comum, né? Dependendo aí do espaço geográfico que você esteja, né? E você faz de forma manual mesmo, bem fácil. Legal. De novo aqui, várias pessoas pedindo apresentação, viu, Wellington? Muitos elogios aqui, o Sérgio, o Rafael, pessoal falando que foi excelente a apresentação, gostou bastante, o Roberto também, né? Então, serviu bastante aqui para a gente apresentar mais um produto, né? Mais uma solução, como você falou, né? E até um tempo atrás a gente fez um webinário falando sobre mobilidade elétrica, né? E a gente, naquela ocasião, a gente falou muito, né, dessa questão de que muitas vezes a gente associa a mobilidade elétrica aos carros, né, aos veículos de maior porte. E naquela ocasião, né, a gente conversou e debateu sobre as formas menores de se locomover, né, que também estão em alta, como, por exemplo, os patinetes com baterias, bicicletas, e que é um mercado gigantesco também. Né? E aí eu faço um paralelo, um comparativo nessa questão dessas aplicações menores, também nesse sentido, né, Wellington? A gente está acostumado a ver as grandes fazendas solares, os grandes projetos, mas produtos como esse acabam agregando, né? Você vai apresentar, por exemplo, uma solução para um condomínio, não só uma solução de energia solar para ele instalar, de repente, na área comum, né, do condomínio, mas ele pode colocar essas luminárias nas ruas, né, nas quadras poliesportivas, aqui, igual o colega perguntou, na piscina, na área comum, e isso agrega o repertório, né, dos integradores, né, eles têm uma gama maior, eles conseguem ofertar aí mais soluções para problemas aí dos clientes. Sim, você tem um diferencial a mais, né? E tudo vai da necessidade do teu cliente, né? Então, o teu cliente, e hoje, assim, até diria que está mais difundida a energia solar, que o pessoal sabe, conhece, sabe que funciona, e se começa a ver esses sistemas embarcados, né, em vários outros equipamentos, né? Hoje, não só solar comum, né, padrão que a gente tem lá, mas a gente tem hoje mochila solar, a própria telha solar, então agora as luminárias solares, então onde a gente consegue agregar sistemas embarcados que facilitam, que tiram algum tipo de vantagem específica do cliente daquela necessidade, então é só benefício. Então o integrador que está querendo se diferenciar no mercado e trazer uma coisa a mais para o cliente, essa com certeza eu acho que é o caminho mesmo, né? É isso aí. O Wellington, só para fechar aqui também, tem o Sérgio, o Roberto pedindo aqui os contatos, né? Então, Sérgio, Roberto, todo mundo, né? Os contatos estão sendo apresentados aqui agora pelo Wellington também.
E também, se o Wellington puder dividir aqui a apresentação com a gente manda, e aí vai com esse contato aí para vocês entenderem melhor também como é que comercialmente vocês podem lidar com essa solução apresentada. Com certeza. Legal? Wellington, adoramos, tá? Como eu falei, mais um produto aí. Eu já quero, depois eu também vou pegar aqui o teu telefone e vou te ligar aqui. Tenho já algumas aplicações aqui na minha casa, aqui no condomínio. Estou ajudando o síndico aqui a fazer uns trabalhos. Rapaz, dá uma... imagino. É uma loucura, né? A vida, sim. Essa vida. Mas uma das coisas que surgiram foi realmente uma solução para a iluminação das ruas. Então, eu mesmo já vou te ligar, né? Gostei bastante da aplicação e também tenho certeza que várias das pessoas que participaram também, tá? Te agradeço aí mais uma vez a tua disponibilidade, né? De trazer esse conhecimento aqui com a gente e agradecer a L8 também, né? Por ceder aí esse tempo seu. Nós agradecemos pelo espaço aí para a gente compartilhar um pouquinho mais do nosso conhecimento aí das tecnologias que a gente vem trazendo, e podem me ligar aí, tem o meu contato, provavelmente o pessoal também já conhece o contato de não só meu, mas comercial, enfim, o que a gente puder auxiliar, podem nos ligar e contatar, que a gente está sempre disponível. Ótimo. Agradeço a todos vocês também que participaram aqui do webinar com a gente, tá? Se eventualmente a tua pergunta não foi respondida, a gente pode até encaminhar para o Wellington aqui, né, para de repente a gente responder, encaminhar e depois por e-mail ou de alguma forma. E também lembrar vocês que a gente vai disponibilizar, né, o vídeo aqui desse webinar futuramente aqui, ainda essa semana, no nosso canal no YouTube. Então a gente fica por aqui, agradeço mais uma vez a participação de todos, até o próximo.